Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A história que vamos conhecer hoje é surpreendente e tem um impacto direto em toda a história da humanidade. Supostamente, Alec Newald é um homem que tem um conhecimento sobre o nosso mundo que nunca antes havia sido revelado. O neozelandês estava viajando de Rotorua para Auckland, em seu país natal, durante o mês de fevereiro de 1989. A viagem, quando feita de carro, dura um pouco mais do que 2 horas. Bem, o trajeto aconteceu de forma aparentemente tranquila. No entanto, quando Alec chegou em seu destino, sentiu-se bastante cansado e confuso. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando ele decidiu conferir o horário que chegou. Para sua surpresa, a viagem não durou horas, mas 10 dias. E ainda por cima, Newald, que não fazia ideia do que estava acontecendo nesse meio tempo, a sua memória demorou a voltar. Os eventos que aconteceram durante o trajeto foram gradativamente retornando para sua mente, até o ponto de Alec entender o quão importantes haviam sido. Quando passou por uma serra com neblina, Newald foi abduzido por extraterrestres. Durante o tempo com os alienígenas, aprendeu coisas que virariam o mundo de cabeça para baixo caso fossem divulgadas. Se cientistas soubessem o que ele descobriu, a ciência seria revolucionada. Afinal, entre uma das suas descobertas, Alec Newald descobriu que não passamos muito de uma raça de seres humanos criados artificialmente. E se for verdade? Pouco tempo depois, o neozelandês recebeu a visita de vários supostos cientistas do governo. Os pesquisadores queriam saber mais sobre a sua experiência com os alienígenas. O interesse dos visitantes envolvia principalmente como eram os recursos dos extraterrestres. Alec não confiou nos tais cientistas e resolveu não colaborar. Para ele, os pesquisadores estavam interessados num possível retorno dos seres de outro planeta. Uma vez cientes de quando isso iria acontecer, poderiam se preparar para conseguir os recursos e tecnologias desses seres. Newald não contribuiu para esse plano, mas entendeu que parte do conhecimento que adquiriu durante a abdução deveria ser compartilhado. Então, ele escreveu um livro sobre a sua experiência chamada Coevolução. Nele, ele defende a intrínseca relação dos seres humanos com a raça alienígena que conheceu durante a história. Newald diz que seus conhecimentos, na verdade, não são completamente desconhecidos. Na verdade, uma pequena parcela da sociedade mantém tais informações longe do restante. O conhecimento foi adquirido ao longo de muito tempo e armazenado e guardado por seitas secretas que existem há muito tempo. Quando o processo se iniciou, as seitas não eram secretas e acreditava-se que o conhecimento antigo deveria ser compartilhado em massa. Porém, os detentores entenderam que o momento ainda não chegou, já que uma parcela dos seres humanos ainda não se mostrou digna de confiança o suficiente. A espécie prevista para herdar esse conhecimento é a nossa, os Homo sapiens. Segundo Alec, tanto o Homo sapiens quanto sua espécie precursora, o Cro-Magnon, foram projetadas artificialmente. Segundo a ciência atual, os Cro-Magnon são apenas membros da espécie Homo sapiens muito antigos que deram origem aos humanos modernos ancestrais dos europeus. Newald, porém, separa-os da nossa espécie. Os alienígenas contaram que as últimas peças para a formação artificial do corpo da espécie Cro-Magnon foram reunidas há cerca de 70 mil anos atrás. Apesar de não ser o primeiro hominídeo da Terra, Alec afirma que os Cro-Magnon foram o primeiro tipo a ser construído com uma especial finalidade, e que é a de ser um recipiente para que uma entidade sem corpo pudesse ganhar forma física. Assim, os Cro-Magnon serviram para que seres tivessem experiências através do corpo sólido do seu hospedeiro. Segundo Newald, a entidade é o que costumeiramente chamamos de alma. Portanto, esses primeiros humanos já tinham toda a capacidade biológica para receber o conhecimento assim que atingissem um próximo passo de desenvolvimento. Estaria para eles esperar o conhecimento ser entregue. No entanto,
Os mantenedores das informações privilegiadas têm quebrado o voto de compartilhamento desde os tempos antigos. Alec diz que alguns grupos devem até mesmo ter se esquecido de quem lhes concedeu o conhecimento. Diante dessa traição, Newell acredita que essa parcela da sociedade não deseja que os extraterrestres retornem, já que podem puni-los pelo não compartilhamento do conhecimento oculto. A partir de agora, vamos dar uma olhada em vários dos mais importantes trechos do seu livro que contam uma experiência. Um deles conta que Alec, num primeiro momento, era escoltado por uma figura feminina bastante alta. Depois, encontrou-se com outros 3 alienígenas. Um deles era mais baixo e parecia mais masculino aos olhos de Newell. O terceiro era ainda menor e parecia liderar os demais. O pequeno tinha uma grande cabeça arredondada, olhos estreitos e espaçados e localizados um pouco abaixo de onde ficam os nossos no nosso rosto. O ser tinha uma diminuta boca e nenhum ouvido aparente. Apesar da franzina aparência, o alienígena tinha uma forte presença, algo quase como uma força espiritual invisível. A presença atingiu Alec, mas o seu sentimento não era de sofrer uma hipnose. Na verdade, parecia o oposto, como se a energia do pequeno ser se projetasse e fosse absorvida pelo corpo do homem. A partir daí, um diálogo foi iniciado. O alien, pequenino, disse que era o guardião daquela sessão. Seja lá o que isso fosse, o guardião se dispôs, dizendo que faria o necessário para que Alex se sentisse confortável naquele meio. A comunicação entre os seres era possível através de um traje que fora colocado no humano. A pergunta sobre a comunicação estava na mente de Alec há um tempo, o que fez com que desconfiasse de uma possível leitura de mentes. O guardião disse que a sua raça não conversa verbalmente com os humanos, a não ser em situações de maior distância. O alienígena disse que não haveria problema se Alec quisesse ir embora, mas perderia uma oportunidade de ganhar muito conhecimento. Porém, naquele ponto, eles ainda não poderiam contar tudo. Na mente do abduzido, as seguintes palavras ressoaram: "Você vai entender, espero." No entanto, você terá a oportunidade de adquirir um conhecimento considerável sobre uma ampla variedade de assuntos, incluindo a sua própria espécie, antes de se decidir sobre isso. O alien também avisou que talvez o conhecimento seria removido caso Alec quisesse voltar para a Terra. O homem foi levado a uma imensa cidade extremamente limpa. A extensão talvez fosse comparável às extensões das maiores cidades do planeta. A cidade estendia-se em ambas as direções e seguia o que parecia ser um litoral. De longe parecia haver uma pequena faixa de terra entre o litoral e um deserto. Era exatamente nessa faixa que a cidade estava. De perto, o mar próximo parecia muito escuro, quase preto. Não havia vento aparente, já que o mar estava muito calmo. A cidade não tinha muitas torres altas e a maioria das construções tinha pequenas formas circulares. Nesse momento, Alec perguntou-se sobre o seu destino. Será que ele voltaria para a Terra? Será que estavam procurando-no? Os edifícios eram feitos de algo parecido com vidro colorido. Cada um era coberto com o que se assemelha a uma grande lâmpada. As lâmpadas funcionavam tanto de dia quanto de noite e não tinham a forma comum de esfera de vidro como as nossas. Em vez disso, pareciam uma rede ou uma malha. Parecia haver alguma forma de grade eletromagnética ou um dispositivo de proteção acima do local de pouso real. Possivelmente um campo de força ou dispositivo de coleta de energia, disse Alec em seu livro. Quando o homem aterrissou, pousou e andou sobre um chão aparentemente poroso e flexível. O neozelandês não sabia para onde ir de tanta curiosidade e animação. Pensa, apesar de alguns prédios parecerem os terrestres, eles tinham paredes externas inclinadas em ângulos de 30 graus. As paredes também recuavam em cada andar, fazendo os edifícios parecerem uma escada gigantesca. A maioria das construções tinham formas
circulares ou cilíndricas. Elas eram dispostas de forma espiral, com os mais altos no centro e os mais baixos progressivamente aparecendo conforme iam para as periferias da cidade. A casa que abrigou Newhart tinha andares superiores acessíveis por uma rampa, também espiral, que contornava os perímetros cúbicos das paredes. A rampa podia ser vista do lado de fora do edifício. Os vários níveis da casa tinham uma iluminação difusa que funcionava de dia e à noite. Alec, no entanto, não conseguia distinguir de onde vinha a luz. O segundo andar, que parecia ser o lugar principal da casa, era lindíssimo, segundo ele. A cor predominante era aquele branco perolado, sabe? Refletidas por dentro dos objetos estavam todas as cores do arco-íris. A luz difusa parecia irradiar de todos os lugares, de forma que o lugar parecia não ser real de tão bonito. As transições de um cômodo para o outro eram incríveis. Parecia que a casa inteira, incluindo os móveis, haviam sido construídos ao mesmo tempo. Não havia algo como juntas ou emendas. Piso de borracha lisa e acolchoada era macio e um pouco mais escuro que as paredes. Os móveis também pareciam ser daquele material semelhante ao vidro. Posteriormente, Newhart descobriu que as cores podiam ser alteradas de acordo com os pensamentos. Olha, caso você estivesse animado, as cores mostrariam. Quando os habitantes estavam em meditação, as únicas luzes que sobravam eram os tons mais suaves. O espaço central dessa importante sala, no segundo andar, era circular e usado como uma área com vários propósitos, sendo a meditação uma delas. Não havia algo como quartos, já que os habitantes ali não dormiam, só meditavam. O estado meditativo durava por volta de 1 a 2 horas. O transporte na cidade era feito por algo semelhante a um carro feito daquele mesmo material parecido com plástico. Alec não sabe se o material é algo sintético ou natural. O carro tinha uma cápsula superior transparente, mas colorida. Já a parte de baixo era opaca, com um marrom acinzentado. Se você puder imaginar uma cabine de um avião caça, sem asas, estaria perto de entender a aparência. Os alienígenas explicaram que o veículo funcionava parte com poder mental e parte com uma repulsão magnética. Newhart queria pilotar com seu poder mental, mas a sua escolta disse que ele não conseguiria. O extraterrestre explicou como poderia fornecer a energia enquanto Alec controlava a direção através de controles manuais. Para pilotar, foi preciso utilizar óculos de proteção que simplesmente grudavam no rosto e se fundiam com o material do traje colocado sobre ele, sobre o corpo dele. Tudo isso sem qualquer outro suporte. O veículo flutuava e, mesmo assim, sabia a hora de virar através dos comandos. O carro alienígena ficava suspenso na estrada por causa de uma repulsão magnética. Apesar do funcionamento fantástico, para Alec, a tecnologia só poderia ser reproduzida aqui na Terra. Alec aprofunda-se mais em supostas descobertas científicas no seu livro. Um exemplo é a descoberta da existência do cristal líquido, um quarto estado da matéria. Olha que interessante. O homem abduzido afirmou que as diferenças entre os 3 estados fundamentais são frequentemente descritas por diagramas simples. Nesses diagramas, os átomos são representados por círculos agrupados num layout esférico, pelo menos com estados sólido e líquido. No entanto, quando os átomos são substituídos por moléculas alongadas numa direção, o estado intermediário chamado de cristal líquido surge. Bem, a explicação de Alex sobre essa descoberta está longe de ser científica, mas é compreensível, vindo de um homem que caiu de paraquedas num outro planeta. Outro assunto mencionado por ele envolve um grupo de supercondutores orgânicos chamados sais de Bagard e que teriam relação com avistamentos de OVNIs. Segundo Alec, a depender de como a luz é projetada em materiais de cristal, o objeto cristalino pode adquirir uma aparência diferente. Algumas projeções garantem uma aparência metálica brilhante, enquanto outras geram uma aparência opaca acinzentada. Caso não haja luz, esses mesmos cristais somem de vista.
O homem concluiu então que só porque substâncias parecem metálicas, como vários OVNIs, não quer dizer que realmente sejam. Isso estava relacionado à nave que buscou Alec, já que elas pareciam mudar de forma a ponto de parecerem vivas. Para ele, existia ali alguma tecnologia cristalina, portanto, no quarto estado da matéria. Newell usou os termos ressonância pulsada e frequência vibracional para citar o que se aliava às variações de temperatura para tornar o veículo interdimensional. O que exatamente o homem quis dizer com isso é difícil saber. Apesar de incrível, a suposta aventura de Alec terminou e o neozelandês retornou à Terra como se sua viagem tivesse sido a coisa mais normal do mundo. Rapidamente, supostos cientistas do Departamento de Pesquisa Científica e Industrial da Nova Zelândia foram visitá-lo em busca de informações, é claro. Porém, Alec desconfiou das motivações dos cientistas e percebeu que, na verdade, eram membros de alguma agência governamental secreta. O assédio por parte dos homens continuou e Alec teve a sua casa arrombada várias vezes, mesmo mudando constantemente de endereço. Os perseguidores sempre ameaçavam e passaram a agir de forma muito mais dura quando o neozelandês se negou a cooperar de forma definitiva. Até hoje, Alec Newell diz continuar em sua saga de estudo dos alienígenas a fim de encontrá-los novamente. São mais de 30 anos em sua trajetória desde o suposto acontecimento. Desde então, apesar de sofrer com uma perseguição, ele se dedica às áreas de exploração, mitologia, casos paranormais, história antiga e até ciência da saúde. Como hobbies, costuma navegar, pilotar carros de corrida e exercer práticas Reiki. Seus relatos presentes em seu livro são reais ou não, ainda não sabemos. Caso a história seja como ele contou, toda a raça humana é fruto de um processo que jamais imaginaríamos. Ao nos depararmos com essas informações, ficamos como Isaac Newton em sua famosa frase: "Não sei como posso parecer ao mundo, mas para mim mesmo pareço ter sido apenas um menino brincando na praia e me divertindo de vez em quando, encontrando uma pedra mais lisa, uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jazia todo desconhecido diante de mim." E se for verdade?